Muito bem, você está com uma Bíblia aberta em Lucas, vamos pensar um pouco sobre esse texto aqui, de Lucas 10, 38 a 42. Falando sobre Jesus, o texto está falando sobre Jesus e seus discípulos. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você pode dizer amém? Amém. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na tua casa, com minha família espiritual, com meus irmãos, pessoas tão queridas, tão amadas e tão amáveis. Nós estamos sendo expostos à tua palavra, que ela opera em nós a tua vontade, que ela realize em nós o teu querer. Eu, de verdade, não estou aqui defendendo uma tese, nem preocupado em vender livros. A minha preocupação é que sempre, sempre, sempre o Senhor fale conosco. Que, de alguma maneira, o Senhor use a tua palavra para nos melhorar, como pais, como mães, como marido, como esposa, como filhos, como cidadãos. Usa a tua palavra para que nós nos tornemos crentes, adoradores, servos melhores. Nesse final de semana estamos falando sobre servir. E servir é o sentido da vida, é o que nos torna próximos de ti. É o que nos aproxima da imagem de um Cristo que não veio para ser servido, que veio para servir. Pai, essa é a nossa oração. Fala conosco. É a oração da tua igreja. Se é a sua oração, diga amém. Servir é o sentido da vida. Servir alguém. Ninguém é uma ilha. Ninguém pode viver numa bolha. Ninguém vive para si mesmo, né? Como o sol, que eu acabei de falar, não aquece a si mesmo. Como um rio não bebe sua própria água. Como uma árvore não come seu próprio fruto. O que somos, o que produzimos tem a ver com alguém. Esse livro foi escrito na época que meu filho nasceu, João Vitor. Essa mensagem, o livro não, a mensagem surgiu. A ideia, o conceito. Mas eu levei um tempo para pregar isso depois. Não te preguei na época. Mas o nascimento do meu filho me trouxe uma lição muito grande. E eu aprendi essa lição em 2 momentos. Primeiro, quando ele nasceu. Não sei se eu já falei isso para você, meu filho, mas eu olhei e... Primeiro, eu entendi o que é ser pai. E por que Deus reservou esse título para si, né? De pai. Porque minha esposa definiu assim, ser mãe. Ela disse, Muti, é um amor que dói. A gente olha, a gente ama tanto que chega a doer de tanto amor. É algo de verdade, você que não é pai, você que não é mãe, não tem como transmitir em palavras. Só experiência. Passou por isso, né, Daniel? É diferente, né? Você é um amor. E eu olhei para o meu filho e me deu vontade de proteger meu filho de todas as formas. E dizer assim, meu filho, você nunca vai se ferir. Eu vou criar uma redoma em torno de você. Eu não vou deixar nunca você ser ferido, ser machucado. Eu não vou deixar nunca que uma agulha, que eu tenho medo de agulha, perfure você. Eu falei, não, vai ter que vacinar. Isso não, filhão. Eu falei, eu nunca vou deixar que você tome uma topada e corte o dedo. Não tem como. Você vai correr, vai se machucar, vai cair o dente. Uma vez que o dente quebrou, não tem jeito. Nunca vou deixar que você seja ferido emocionalmente. Você tome fora, que você não seja correspondido no relacionamento. Eu falei, não tenho como, porque eu não controlo o outro. E eu percebi que eu não tinha como protegê-lo
das dores da vida, das dificuldades, das lutas, agruras, dos espinhos da vida. Não tem como, né? Pelo caminho a gente vai encontrar pedras, dificuldades, espinho é normal. E eu comecei a olhar para o meu filho e o Espírito Santo falou algo para mim. Ele nasceu no momento em que minha esposa estava enfrentando uma depressão, por causa da perda da irmã dela. Ela tinha uma irmã, só uma irmã. As duas cresceram juntas, em idade aproximadas, né? De crescer juntas, dormir perto, de conversar, tudo. Casamos, e a gente saía, eu, ela, a irmã e o marido, nós quatro. Ele era diácono, ela cantava na igreja, assim como a Fran. A gente era muito próximo. E quando ela faleceu aos 26 anos, minha esposa entrou em depressão. E nesse momento veio o João Vitor. João Vitor nasceu, estava grávida, João Vitor nasceu. E eu olhei para ele e o Espírito Santo falou algo para mim. Ele não nasceu para ele ser protegido de todas as dores, nem ele nasceu para ele ser feliz e fazer-se feliz. Ele nasceu para cumprir um propósito dentro dessa família. Ele nasceu para fazer vocês felizes. E eu entendi que é para isso que a gente nasce. É para isso que a gente existe. Às vezes a pessoa se casa e ela não consegue ser feliz no casamento porque ela acha que o outro tem a obrigação de fazê-la feliz ou fazê-lo feliz, mas ele não para e pensa, ou ela não para e pensa, eu estou aqui nesse casamento para fazer essa pessoa feliz. Eu existo para ser motivo de bênção para alguém. Deus falou para Abraão, nem entrei na mensagem ali, Abraão, eu vou abençoar você, eu vou engrandecer o teu nome. Para quê? Para que você seja uma bênção, para que você seja um favor de Deus, é isso. A gente existe, irmão, para servir, para ser bênção. Eu sempre conto esse exemplo aqui, eu vou contar. Um dia, eu estava viajando no interior do Brasil. Quando eu comi uma comida, eu fiquei encantado com o sabor daquela comida. Só que eu estava sozinho. E quando eu comi assim, eu falei, gente, que emoção, que comida maravilhosa. E eu falei, meu Deus. Aí peguei o telefone na hora, liguei para minha esposa. Falei, meu amor, estou comendo uma comida aqui maravilhosa, estou no interior. Ah, legal, olha aqui. Aí peguei e liguei para um outro amigo. Eu me lembro. Liguei para um outro amigo. Rapaz, estou aqui no interior. Não sei se era ali, Nordeste, viajando ali. Olha que comida maravilhosa. E comendo. Aí continuei comendo. Aí eu parei para pensar. Eu falei, gente, por que eu estou ligando com a comida aqui? Eu falei, porque não tem graça você desfrutar de algo sem compartilhar. Aí eu falei, pensa o seguinte, você é meu irmão, você é minha irmã, vai no mercado, compra os melhores ingredientes, os melhores que você puder comprar, prepara o prato mais elaborado que você possa preparar, monta uma mesa linda, sabe, com as melhores pratarias, coloca aquela comida bonita sobre a mesa, depois senta e come tudo, sozinha. Tem graça, irmão? Não tem. A graça é você cozinhar para alguém. A graça é você servir. E quando essa pessoa comer a comida, falar, que comida deliciosa. Isso te satisfaz. Isso justifica a dedicação, o trabalho. Jesus disse assim, olha, mais feliz é aquele que dá, mais feliz coisa é dar do que receber. Se você, agora no Natal que se aproxima, se envolver com o socioambiental da igreja, dedicar parte do seu tempo, visitar um orfanato, dar um presente para uma criança pobre. Você chega lá e dá uma bicicleta para uma criança que não tinha condição de ter uma bicicleta. Ela vai ficar muito feliz e você vai ver a alegria, poxa, uma bicicleta. Mas sabia que você vai ficar mais feliz? A tua alegria será mais duradoura. A tua alegria será mais prolongada. Você vai dormir bem, você vai dormir melhor. Você vai pensar na alegria daquela criança. Jesus falou isso e isso hoje é científico. Uma pesquisa realizada agora na Inglaterra, agora não, deve ter alguns anos, coordenada inclusive por um brasileiro, disse isso, comprovou isso. Uma pessoa que doa, uma pessoa que serve, ela é mais feliz. Um egoísta não descobre, não compreende, não entende o avarento, o egoísta, essa felicidade. Que o sentido da vida é doar-se ou compartilhar algo. Se você lê livros de prosperidade americano, brasileiro não tem muitos não, mas livros americanos, Pai Rico, Pai Pobre, eles falam sobre doar parte da riqueza, compartilhar, ajudar quem precisa. Isso hoje é comprovado cientificamente. O pastor Lobo, você é lá do Recreio, a Devec Recreio.
Então, eu sou o afundador da igreja. Fundador não, fundador. Desculpe, eu errei. Fundador da igreja lá. Eu fui o primeiro pastor da ADVEC Recreio. E quando eu cheguei lá, tinha um diácono lá, Lobo, que me impressionou. Me impressionava. Alguns obreiros me impressionavam. Um deles era, eu falei até com meu filho, né? Era diácono e ele era professor de física quântica na UERJ, professor cadeira titular da cadeira, formado pela NASA. Se você estiver me vendo aí, esposa dele, uma amiga. E ele ficava no estacionamento. Você viu? Os carros. Dava aula para a classe de discipulado, 5, 6 pessoas. Né? Eu falei, cara, como é que um cara com doutorado na NASA fica estacionando o carro? Os irmãos vinham ali. Tá bom. Estacionando como os obreiros aqui. Obreiros aqui de todos os níveis sociais. E eu me questionei isso. Eu falei, gente, tinha um advogado lá que na época dava um dízimo, estou falando de 2010, que é o dobro do meu salário hoje. Na época, o dízimo dele. E ele ficava distribuindo envelope. Eu falei, para esse cara parar 5 horas da tarde, tomar um banho, ir para casa e parar para vir para a igreja distribuir envelope, quanto que custa a hora de um cara desse? Porque ele não é advogado, ele raramente advoga, ele tem uma banca de advogado, ele tem pessoas que trabalham para ele, todos os níveis. Né? Ele é dono de um prédio de escritório. Quanto custa a hora de um cara desse? Para ele estar ali servindo. Aí eu olhava, tinha um vereador, deputado, ficava na portaria, trabalhando como diácono, também distribuía envelope. Tinha todas as patentes, tinha um coronel do bombeiro, um coronel da PM, servindo. E eu falava, gente, por que um cara com uma formação dessa, ou com uma hora tão cara, vem distribuir envelope na igreja, ficar em pé, olhando para os irmãos, cuidando, servindo? Eu me questionei, foi quando eu descobri essa pesquisa na Inglaterra. Nessa época, eu descobri essa pesquisa na Inglaterra. Porque eu vou dizer para você, olha o que eu vou dizer para você. Quando você trabalha pelo dinheiro, quando aquilo que você faz tem a ver com o retorno financeiro, ali é o final. Tudo que você faz termina ali, naquele pagamento e no que o dinheiro pode proporcionar. É isso aí. É o que Jesus fala. Se você ora, se você prega para receber elogios, já recebeu o seu galardão. Já recebeu o seu pagamento. Então, quando a pessoa trabalha pelo dinheiro, ter dinheiro é bom. Sim ou não, irmão? Fala mal, não. Tem crente que fala, é rico, que não sei o quê. Não, dinheiro é bom. Para de graça. É bom. Mas, não existem as coisas mais valiosas, dinheiro não compra. Dinheiro compra a melhor cama, mas não o sono. Né? Compra a melhor comida, mas não o apetite. Existem coisas, compra bajuladores, mas não amigos. Não uma família abençoada. Pode comprar uma casa linda, mas não um lar. Existem coisas que o dinheiro não compra. Mas quando você trabalha só pelo dinheiro, o que o dinheiro proporciona para você é o resultado final. E tem muito rico que dá tiro na cabeça. Tem muita gente infeliz morando numa mansão que você nem sonha morar. Tem muita gente arrasada dirigindo um carro que custa 10 vezes o preço do teu carro. Está arrasado. Porque de verdade, isso não é garantia de felicidade. Né? Agora, quando você faz alguma coisa, um bem, estou falando de um bem. Quando você serve alguém, e você não faz isso para aparecer, e você não faz isso para ter dinheiro, para receber dinheiro, você simplesmente faz o bem. Você simplesmente serve. Você vai pegar e vai fazer comida para moradores, pessoas que estão em situação de rua. Você vai no orfanato, se veste lá igual aquelas irmãs, apareceu aqui no vídeo, e vai servir crianças que passaram por alguma situação, estão lá sob a guarda, a tutela do Estado, e você vai lá servir aquelas crianças. Você vai num lar de idosos, como eles vão, toda semana, toda quarta-feira, visitar idosos que estão lá, largados pela família, você vai lá cantar, né? Você vai lá dar uma palavra, dar atenção. E você não está fazendo isso por dinheiro. Você não está fazendo isso para ganhar nada. Escute, quando você voltar, você vai receber algo que o dinheiro não pode te dar.
Você vai ter um tipo de alegria, um tipo de contentamento, que não importa o quanto você ganhe, você não pode comprar isso. Por isso que essas pessoas fecham seus escritórios, por isso que essas pessoas deixam seus afazeres e vêm servir. Porque o que eles ganham de retorno, dinheiro não pode comprar. O egoísta nunca vai descobrir essa felicidade. Aquele que só olha para o seu próprio umbigo, nunca vai viver isso. Por que você existe? Para servir. Você existe para fazer alguém feliz. Você compreende isso? Diga amém. É isso aí. É isso aí. Mas vamos lá, vamos para o texto. Muitas pessoas, quando olham para Marta, veem na Marta um péssimo exemplo de crente. Marta é praticamente uma Judas Iscariotes de saia, né? Marta é muito diferente de Maria. Maria é aquela santinha com a auréola sobre a cabeça, aquele olhar contemplativo, olhando para Jesus, concentrado, igual extrato de tomate, concentrado ali, ó, olhando para Jesus. E Marta, pastor? Marta é uma múmia raivosa no canto da sala, empoeirada, feia, né? Marta é Ruth, a Raquel é Marta. Raquel é boazinha, Ruth é má. Né? Não é legal você ser comparado com Marta. Há alguns motivos para Marta ser tão mal vista. Por que, pastor, as pessoas falam tão mal de Marta? Porque a versão mais popular da Bíblia que nós lemos, coloca aí o versículo 38, a ARC, olha o que a ARC diz. E aconteceu que indo eles no caminho, Marta recebeu sua capa. Pode passar, por favor, 39. E tinha uma irmã chamada Maria e ouviu essa palavra. Pode continuar. Marta, porém, andava distraída. Diga, distraída. Uma vez eu era jovem, estava na igreja, me lembro disso até hoje. Eu era líder de jovem. E a gente ia organizar algum passeio, eu estava lá de fora da igreja, tratando com algum outro jovem sobre esse passeio, retiro que a gente ia fazer. Só que tinha um diácono lá pregando. Irmão, veio um presbítero, eu tinha muito respeito por ele. Como é que pode? A palavra está sendo pregada e vocês estão aqui no pátio da igreja? Que desrespeito com a palavra. Logo você, Jarmute, que quer ser um pastor, é o líder de jovens, que mau exemplo que você está dando, eu me lembro. Perdão, presbítero, perdão. E eu entrei e sentei, porque a mensagem estava sendo pregada. Agora imagina, irmão, se é Jesus que está pregando. Era o caso, Jesus estava pregando na sala e você lê que Marta estava distraída. Quando você lê a palavra distraída, você pensa que Marta estava desdenhando de Jesus. Você pensa o quê? Você lê isso aqui, você fala, Jesus está ensinando e ela está zapeando na TV. Ela está passando os vídeos lá do YouTube. Ela está na janela, olhando a vida dos outros, distraída. Está na rede, lendo a revista da semana. Ela está distraída. Então, passa uma imagem de uma Marta que desdenha questões espirituais. Porque você olha para Jesus ensinando na sala, você olha para a irmã dela, compenetrada, prestando atenção no que Jesus está falando, e você pensa numa Marta distraída. Porque é isso que o texto nos dá a entender. Segundo motivo é que a primeira vez que ela aparece no texto, olha só, a primeira fala dela não é boa. Ó, Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajuda. Essa é a primeira fala de Marta. Diga, reclamação. Irmão, ela já aparece reclamando no texto. Ela não chega, bom dia, gente. Olá, tudo bem? Jesus, que bom recebê-lo na sua casa. Ela não chega, ela chega reclamando. Aí você começa a formar uma ideia mental sobre Marta. Ela é distraída e reclamona. Murmuradora. Você fala, meu Deus, essa mulher, que mulher? Jesus está na sala da casa dela ensinando. E ela está distraída e ainda fica reclamando. Que mulher reclamona, murmuradora. Aí, para fechar o caixão, né, a revista e atualizada diz que Jesus chama ela de ansiosa e perturbada. O último versículo, se você tiver da Ara, né, diz que ela era perturbada. Marta, você é ansiosa e perturbada. Então, aí, irmã, imagina.
A gente é muito bom para rotular, né? A gente rotula com facilidade. Essa era uma mulher distraída, reclamona, sofria de crise de ansiedade, né? Distúrbio de ansiedade. E era uma mulher perturbada, é louca, aquela louca, perturbada. Tem coisa pior, irmão, você chamar uma mulher de perturbada? Não chama, não. Não faço isso, não. Então, veja, ela era, ainda mais se tiver no TPM, né? Temporada para matar o marido. Aí, não chama, não. É melhor não. Agora chama ela de perturbada. É como o texto chama. Então a primeira imagem de Marta, reclamona, a ideia, uma leitura superficial, vai nos trazer essa ideia de que Marta era distraída, reclamona e perturbada. Mas será que essa visão superficial de Marta define essa mulher? Será que esse olhar, né, tão rápido assim sobre o texto diz exatamente o que ela é, apesar de outros capítulos falarem outras coisas sobre ela? Definitivamente não. O título do livro define exatamente qual é a minha proposta: defendê-la, a defesa de Marta. Como surgiu esse livro? Esse livro surge num tempo conturbado da minha vida. A gente tinha mudado de uma igreja menor para uma igreja muito maior. E a gente estava muito feliz, mas depois de um tempo, a igreja começou, quando choveu, chovia mais dentro da igreja do que fora. Eu comecei a fazer obra, não tinha sala, o som era insuficiente. Na época era o dirigente mesmo que fazia campanha para aquilo. E, irmão, se você já fez obra, você sabe como é que é, né? Fez obra com pouco dinheiro. Se você tem muito dinheiro e fez obra, você não sabe como é que é isso, não. Agora, se alguém com pouco dinheiro resolve fazer obra, irmão, é um caminho com muitas pedras, sem volta. É um caminho difícil. E a gente começou estressado, e eu perdendo o crente, porque, pastor, meu filho é alérgico, esse cheiro de cimento eu não consigo, eu vou mudar de igreja. E eu falei, agora não, minha irmã, peraí, meu irmão. E eu perdendo, e a igreja, e aquela luta, eu fiquei extremamente perturbado naquele momento, ansioso por causa de obra. Era sala que tinha que construir, era som que tinha que mudar, era piso que tinha que melhorar, era goteira no teto, era muita coisa. Nesse mesmo período, foi o período que a Jennifer faleceu, a minha cunhada. Então, minha esposa estava em casa depressiva, né? Extremamente triste, né? Nessa época também, eu estava terminando a faculdade de Direito. Terminando. Estava naquele período, as últimas matérias, formatura, monografia, correria. Eu falei, gente, eu estou em obra na igreja, minha esposa está depressiva em casa, meu filho nasce. Então, o filho nasce, eu estou com um filho pequeno. E terminando a faculdade, eu fiquei extremamente perturbado. Foi um tsunami emocional na minha vida. Um tsunami. Você vem... Porque o problema é assim, né, irmão? O problema é igual fósforo, vem em caixa. Né? Nunca vem só. Sempre afeta outras áreas e mexe com tudo. E eu fiquei ali muito ansioso, eu me lembro disso. Eu tinha crise de ansiedade, de acordar suado, de ficar por causa daquela pressão. Então, eu não sabia como lidar com aquilo. Eu parecia, sabe aquele cara do circo, que tem que manter os pratos assim, nenhum prato pode parar de rodar, e eu ficava assim, aqui está parando, e eu ia lá, obra, a faculdade, o trabalho da faculdade, essa matéria você tem que passar, senão você não se forma. O teu filho está chorando, mas tua esposa está depressiva, Jesus precisa da tua atenção. Gente, foi um momento de muito estresse. Então, nesse momento, eu me vendo tão atarefado, eu me vendo tão ansioso, tão preocupado, eu me lembrei de quem, irmão? De quem? De quem? De Marta. Eu me lembrei de Marta. Só que, como eu disse, no meu dicionário mental ilustrado, Marta não era uma pessoa legal. Marta não era uma mulher bonita. Marta não era uma pessoa admirável. Marta era uma mulher bicuda, com sobrancelhas cerradas, é assim que eu descrevo no livro, uma verruga no nariz e uma cara de braba. Marta era a imagem do estresse, do mau humor. Então, falei, gente... Então, quando eu me vi como Marta, eu falei, cara, eu estou como Marta, eu estou ansioso. E ser como Marta não é uma coisa legal. Ser como Marta não é uma coisa boa. Então, eu me senti péssimo por estar me sentindo daquele jeito. Eu imaginei que pesava sobre mim 12 mil anos de acusação. É muita coisa, irmão. 12 mil anos batendo em Marta. 12 mil anos falando mal dela como uma crente carnal, como uma crente que não gosta das coisas espirituais, como uma pessoa estressada, uma pessoa ansiosa. Mas eu fiquei inconformado com aquele sentimento.
Que eu falei, Deus, eu não estou cuidando nada de mim. Eu não estou tratando de tantas coisas por ambição egoísta. Eu tenho que me formar. É meu filho que está me deixando, minha esposa. Deus, é a igreja, a tua obra. O que está mais me estressando é a obra da igreja. São os trabalhos da igreja. Isso estressa. Então, naquele momento, eu resolvi estudar o texto. Eu falei, deixa eu pensar, deixa eu ver. Se eu sou Marta, deixa eu ver quem é Marta. Deixa eu parar, ponderar. E foi quando eu descobri uma pessoa bem diferente do imaginário popular evangélico e do meu próprio imaginário. Eu descobri um ser humano fantástico. Eu descobri uma discípula amada. Eu descobri uma pessoa cheia de virtudes. Aliás, digna até de ser admirada. Eu falei, ela é assim. Marta é uma mulher linda, mas por estar na cozinha, por estar na coxia, por estar nos bastidores, as suas qualidades, as suas virtudes ficaram escondidas do público. Marta não está na cena, no palco. Ela não está ali diante da plateia. Ela não está quebrando vaso de alabastro como sua irmã. Ela não foi curada nem de uma febre, quanto mais ressuscitada como o irmão dela. Então, ela ficou escondida. Ela está ali nos bastidores. Marta é esta pessoa. Então, eu disse assim, meu Deus, será que eu posso defender essa mulher? Porque existem crentes assim, irmão. Existem crentes como Maria. É o crente calminho, temperatura abaixo de zero. Você nunca se estressa. Mas talvez esse não seja o seu caso. Talvez você, como eu, como Marta, talvez você pareça com ela. Veja, esse livro não vai bater em crente Maria. Esse livro não vai bater em pessoas calminhas, que não são mais ansiosas. Porque a ansiedade é uma coisa boa. Tá? O professor tem que ser ansioso, o profissional que nos prepara. Por que a gente estuda? Porque a gente se prepara por causa da ansiedade. Então você se precaver, você estuda antes. Agora, o descontrole, a disfunção, aí é outra parada. Crise. Agora, a Bíblia não diz que ela é isso. Tá? Mas veja, esse livro não vai bater em crentes Marias. Mas que me desculpem os crentes Maria. Esse livro é escancaradamente uma defesa dos crentes Martas. Então, ele é para eles, ansiosos como eu e como Marta. O versículo 38, vamos ficar no versículo 38. Não tem como falar o livro todo. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Onde certa mulher, chamada Marta, embora Lucas chame ela de certa mulher, como se ela fosse uma pessoa desconhecida, ela não era desconhecida. Ela não era desconhecida porque, veja, Jesus não recebe um convite para ir para a casa dela. Você não vê Jesus se oferecendo. Jesus simplesmente chega em Betânia e vai para a casa dela. Você faz isso quando você chega numa cidade, você vai para a casa de alguém sem ter intimidade? Claro que não, irmão. Se você chega num lugar e vai direto para a casa de alguém, você conhece essa pessoa. Marta podia ser desconhecida do historiador Lucas, porque Lucas não era um dos discípulos. Lucas foi um historiador, escreveu bem depois. Então Lucas chama certa mulher, mas ela não. Ela era discípula íntima, amiga de Jesus. Você não vai ver um ensinamento de Jesus na casa de Marta. Você não vai ver um milagre. Não tem ninguém abrindo o teto, descendo, espremendo Jesus, não. Jesus vai para a casa de Marta e você não vê ele ensinando nada. Por quê? Porque ali era o Jesus sem armadura. Era o Jesus sem estar na guerra. Era o Jesus ser humano. Por que você vai na casa de alguém e por que você volta sempre lá? Porque você é bem recebido. Porque você se sente bem naquele lugar. Porque é tua amiga, é teu amigo. Você gosta de estar ali. Jesus ia ali porque Marta cozinhava bem, irmão. Claro. Você está com fome, você pensa na minha avó. Imagina alguém que cozinha bem, que você sabe. Você gosta de ir naquela casa. Eu tinha uma tia em Nova Iguaçu, assim, que fazia uma galinhazinha com feijão e arroz. Gente, tia, eu posso almoçar aí? Pode, eu ia lá. Meu coração chega disparado quando eu pensava naquilo. Jesus, eu gostava de estar ali. E ali eu não era pastor, ali eu era só um sobrinho. Então Jesus ia para aquela casa porque ele era um ser humano igual a gente, irmão. E você vai onde você é convidado, onde você tem liberdade, e você volta onde você é bem tratado. Porque se você for num restaurante, a comida pode ser boa, mas se tratarem você mal ali, você nunca mais volta.
Você volta porque aquele lugar é acolhedor. Então Jesus chega em Betânia sem convite, sem prévia, ele vai direto para a casa de Marta. Agora isso aqui é interessante, coloca o texto. Recebeu na sua casa. Certa mulher chamada Marta, diga Marta, o recebeu na sua casa. Deixa eu ver se vocês são bons de interpretação de texto. A casa era, opção A, de Maria. Opção B, a casa era de Lázaro. Opção C, a casa era de Pedro. Opção D, a casa era de Marta. De quem era a casa? A casa era de Marta. A casa era de Marta. A casa não era de Maria. Olha que coisa interessante. A casa era de Marta. Então, qual a importância de Marta para essa família? Porque essa família é típica da igreja, tá ok? Essa família, a Bíblia não vai falar de filhos, a Bíblia não vai falar de pais. A Bíblia fala de 3 irmãos. Uma família formada por irmãos. Que família é formada por irmãos? A igreja. É uma família em que Jesus gosta de estar presente. Amém? E é uma família que mesmo Jesus estando presente, irmãos brigam. É a igreja. Não é isso? E o que significa? Significa nada, porque irmão briga mesmo. Você só briga com quem você ama. Você não briga com quem você não ama. Quem não ama não está longe do teu coração. Não importa o que fala, você nem liga. Agora, quem te ama te machuca. Então, o irmão briga. Você não briga com um primo de 2º grau, você briga com o irmão. Você briga com o filho. Você não briga com o filho do vizinho, você briga com o teu. É o teu que te aborrece. É o teu que te deixa nervoso, nervosa. Por que Marta aí? Porque são irmãs. Nem Jesus presente impede que elas briguem. São irmãs, normal. Mas é uma igreja. Agora, a questão é a seguinte. Quem era a dona da igreja? Marta. Quem era a dona da casa? Marta. Quem tinha a obrigação de cozinhar e de tratar bem Jesus? Quem era a cicerone da parada? Quem era a recepcionista? Marta, a casa era dela. Imagina, irmão, se Jesus chega lá e Marta fala, não, vou ficar sentado aqui também, aos pés de Jesus. Era da cultura judia recepcionar bem. Quando Abraão, o pai dos judeus, recebe 3 anjos, vai lá, irmão. Ele sai correndo, já idoso, sai correndo, manda matar um boi, vamos fazer um churrasco, faz isso, cozinha comida que era um batalhão para 3 homens, para receber. Ele cozinha e serve aquilo para aqueles anjos ali, para aqueles homens. Olha só, Marta não está recebendo um anjo, não. Marta não está recebendo o governador do estado. Marta não está recebendo o presidente da república. Marta está recebendo um rei humano, não. Ela está recebendo alguém muito importante. Ela está recebendo o Filho de Deus. E não somente isso, ela tinha discernimento de quem ela estava recebendo. Ela sabia quem era Jesus. Então ela está recebendo alguém na sua casa. E qual a importância dela, pastor? É básica. A gente passa por esse texto aqui, normal. Mas isso aqui, irmão, isso aqui diz muita coisa. Ela era nada mais, nada menos que a dona da casa. Sabe o que isso significa? A gente prega sobre Maria. Maria está aos pés de Jesus. Legal. Num outro jantar, Maria chega e quebra o vaso de alabastro, derrama sobre Jesus. Ela tem liberdade de estar naquela sala. Deixa eu falar uma coisa. Se a casa não fosse da irmã dela, ela como mulher não estaria na sala entre os homens. Se a sala não fosse da irmã dela, ela não teria a liberdade de invadir um jantar e quebrar um vaso e derramar o perfume sobre um hóspede. Essa liberdade que ela tinha é porque era a casa da irmã dela. Então quem proporcionou isso para Maria foi Marta, porque ela era dona da casa. Por que Lázaro se tornou amigo de Jesus? Por que amigo de Jesus? Por quê? Porque eles tinham um relacionamento, sim ou não? Jesus chora na morte dele. Você não se torna amigo de alguém com um encontro. Você se torna amigo de alguém com vários encontros. Na semana da crucificação, Jesus ficou hospedado na casa dela. Ia para Jerusalém e voltava, dormia lá. Então ele era amigo. Por isso que ele chora com Lázaro, porque Lázaro era amigo. Por isso que ela fala meio em tom de aborrecido. Mas você deixou seu amigo morrer, porque ele sabia que gostava, Jesus gostava de Lázaro. Agora que interessante, né? Lázaro não foi apóstolo, né? Não é porque é meu amigo que tem que ocupar cargo. São coisas distintas, né?
Jesus chama quem tem chamado, não quem é amigo. Mas Lázaro era amigo. Por que Lázaro se tornou amigo, irmão? Por quê? Porque Marta tinha uma casa para recebê-lo. Você já viu Jesus na casa de Lázaro? Jesus nem é para a casa de Lázaro, nem para a casa de Maria, de Marta. Já viu Jesus na casa de Maria? Imagina, Maria contemplativa. Maria era meio da... Desculpe, viu, Estela? Maria devia ser da música, sim, da arte. Porque eu sou meio da arte também. Gente da arte é distraída, não é? É assim, vive num mundo de bobo, assim. Imagina, Jesus chega na casa de Maria. E Jesus, irmão, só andava com batalhão. Jesus só andava com Pedro. Imagina o Pedro comendo uns 2, 3 pratos, irmão. Jesus só andava, no mínimo, com 12. E deixa eu falar uma coisa para você. Tinha geladeira, não. Não tinha geladeira. Tudo era ao vivo, era na hora. Você está assim. E não tinha telefone para ligar. Minha irmã, Marta, eu vou aí, semana que vem, amanhã eu estou aí. Não tinha isso. Eu recebi um e-mail aí de Jesus que ele está vindo quarta-feira, então vamos nos preparar. Não tinha isso. De repente você está assim, acorda assim, chega 10 da manhã, de repente chega Jesus com 12. Ô, Marta, estou chegando aí. Como é que está a boia aí? Como é que tá? Imagina, irmão, ter que ir no mercado comprar. Correria. Jesus chega lá. E Lázaro se torna amigo de Jesus. Se ele vai para a casa de Maria, irmão, Maria ia deixar queimar o arroz. Maria não devia ser boa cozinheira. Maria ia ficar, Jesus está ensinando. Ela ia botar o arroz no fogo e ia para a sala. De repente aquela fumaça. Maria, tem algo queimando. Ah, é? Jesus. Ia ser assim. Por que ele não ia para a casa de Lázaro? Lázaro devia ser casado, porque o homem judeu se casava com 18 anos. Por que ele não ia? Porque provavelmente os escritos espúrios dizem isso, achados na caverna lá do... Qualquer caverna da vida. Dizem que a esposa de Lázaro fazia cara feia. Irmã, tu faria, irmã. Tu faria. Tu tá assim, de repente, o amigo do teu marido, porque ela não era amigo da esposa de Lázaro, o amigo do teu marido chega com 12 homens para comer, sem avisar, sem dizer nada. Se eu levar alguém para minha casa sem avisar para minha esposa antes, dá ruim. Tem que avisar, meu amor, posso levar? Pode. Não, hoje a comida está muito simples. Então, você, imagina, a gente não se coloca no lugar do outro. Agora, irmão, ela era dona da casa. Pastor, por que não se evidencia isso? Por que não se exalta isso? Porque ela é responsável por tudo isso. Era ela que tinha casa, era ela que recebia Jesus, era a comida dela que fazia com que Jesus quisesse voltar naquele lugar, era o trabalho dela, era o serviço dela que possibilitou que Maria se tornasse quem se tornou, que Lázaro se tornasse quem se tornou, porque ela oferecia a condição básica, a condição fundamental. Pastor, por que isso não é destacado? Porque nós não olhamos para coisas fundamentais. Isso é do ser humano. A gente não olha para o básico. Eu era um jovem, assim, 19 anos, 18 anos. Nós resolvemos organizar uma cruzada. Lá na Vila Cruzeiro. Não lembre de cruzada como a cruzada do pastor Silas, com essas luzes, não esqueça. Era assim, quando a gente fazia um ar livre, um evangelismo no chão, era chamado de ar livre. Se a gente montasse qualquer palanque, era cruzada. Então era assim. Então a gente montou um palanque, cruzada. Só que essa a gente resolveu investir um pouco mais. Íamos fazer por 2 dias. Convidamos um cantor e um pregador para cada dia. E fizemos cartazes. Fizemos faixas. Iluminamos a rua. Separamos espaço para tudo. Pessoas para intercessão atrás do palco. Pessoas para anotar o nome de quem aceitar Jesus. Fomos nas igrejas divulgando. Eu tinha um dinheiro guardado na poupança que eu estava guardando durante 3 anos. Porque eu queria viajar para ver minha mãe. Eu não via minha mãe desde os 12 anos. Então, quando eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos, eu comecei a guardar dinheiro. Então, eu tinha um dinheiro guardado. Aquilo para mim era tudo, eu ia ver minha mãe. Quando fez a cruzada, o que é que eu fiz? Eu tirei todo o dinheiro da poupança e mandei fazer as camisas, comprei faixa, eu usei tudo aquilo. Outros também devem ter investido. Foi a sexta e sábado. Na sexta, o pregador morava lá para a Baixada Fluminense, assim, trânsito. Alguém foi buscar, alguém foi deixar. Aí alguém na sexta-feira, a gente não tem como desmontar o som. Alguém vai ter que dormir aqui. Aí paramos uma Kombi em frente ao palco. Eu e mais 2 jovens, eu não sei quem eram. Nós ficamos ali a noite inteira, olhando o palco, o som. Só que eu me lembro que começamos o primeiro dia,
eu estava no último ano de teologia, me formei com 19 para 20 anos, louco para dar uma palavra, louco para ter uma oportunidade de orar, fazer uma saudação, né? Dar um beijinho na flor, como se falava antigamente, né? Dar um beijinho na flor, falar um pouquinho. Irmão, chega o cantor, canta, lindo, uma banda, a banda Álamo, foi um dos convidados. Grupo Álamo, tu lembra? Tu era dessa época? Ah, não se lembra, não viu falar, né? E chega o pregador, depois o pregador sempre chegava um pouco atrasado. Acho que ele ficava por ali para chegar atrasado, porque era coisa importante, chegar atrasado. E tinha pasta, pregador na época, meu sonho era ter uma pasta daquela. Chegava com pasta, acho que o poder estava ali naquela pasta. Ele abria assim, tirava a Bíblia e tirava o poder dali de dentro. E ele pregou, aí o pregador, o pastor, querido, educado, um homem de Deus, mas como é de praxe, terminou, eu quero agradecer a presença aqui dos o pastor tal, que está nos visitando, da igreja tal, do pastor tal, que está nos visitando. Quero agradecer a presença aqui do grupo de... Quantos querem que ele volte? Não, amém. Quero agradecer a presença do pregador, que está aqui, esse homem de Deus. Quantos foram abençoados? Pessoal, amém. Então, Deus abençoe sua vida e tal. E eu falei, gente, eu trabalhei tanto. Ralei tanto. Queria ter uma oportunidade para falar, não falei. Mas vou dormir aqui a noite toda, quem sabe amanhã eu faço uma oração, né? Agora eu fiquei pensando, gente, aquele pessoal que está no estacionamento, ninguém agradeceu. As pessoas que montaram o palco, ninguém agradeceu. Irmão, toda vez que você vê um piano sobre um palco e alguém tocando, alguém montou esse palco e alguém carregou esse piano para o palco. E é duro carregar um piano para o palco. Só que você não vê quem carrega o piano. Você não vê quem monta o palco. Não é só o pastor, não. Ninguém vê. Você não entra num prédio como esse e fala, gente, que prédio lindo, 30 andares. Eu queria ver as sapatas desse prédio. Você me mostra as sapatas. Ninguém quer ver sapata de prédio. Ninguém quer ver base. Ninguém quer ver fundamento. A gente se esquece. A gente não liga para o fundamental. Eu quero saber quem está quebrando o vaso de alabastro. Quero saber quem é a dona da casa. Eu não quero saber as bases, a gente se esquece do fundamental. E eu falei assim, gente, ele não vai agradecer não? As irmãs que estão com cheiro de óleo ali, fritando pastel. Gente, eu quase tomei um choque, eu quase que morri pendurando aquela faixa ali, ó, perto do fio ali. Dias, não agradece. Não agradece. Ou o congresso foi uma bênção, eu quero agradecer o pregador, agradecer o cantor, a salva de palmas aqui para o líder. Todo mundo. Hoje está mudando um pouquinho isso, mas não agradecia não. Não, e eu falei, gente, o dia que eu for pastor, eu vou lembrar dessa galera. Eu vou tentar lembrar. Nós temos facilidade de esquecer o que é básico. Nós temos facilidade de esquecer o que é fundamento. Sabe? O que é básico. Você está aqui pregando, eu estou aqui pregando, você está aqui. Mas você não pensa que tem alguém lá na sala da mídia trabalhando. Tem um cara ali operando o som, outro operando a iluminação. Se eles fizerem o trabalho deles, você não sabe que eles existem. Você não chega no banheiro e fala, gente, alguém trabalhou aqui para limpar esse banheiro. Não, se estiver limpo, você nem nota. Na sua casa também. Você, irmã, ninguém pega uma roupa e diz, poxa, quanto trabalho teve para passar minha roupa. Não, se está passada, você só usa. Se a comida está na mesa, você só come. Você não vê. Você não pensa assim, poxa, alguém chegou nessa igreja para limpar os bancos, para ver se está tudo limpo, para ligar o ar-condicionado. Teve um obreiro que chegou 1 hora antes para abrir a igreja. Tem obreiro que vai sair 1 hora depois para fechar a igreja. A gente não pensa nisso. Enquanto a gente tem aqui, tem alguém que abriu mão do culto para contar oferta e dízimo, para lançar isso no sistema. Enquanto a gente está aqui, tem um grupo de irmãs que abriu mão do culto para estar lá cuidando dos seus filhos, que são anjinhos, calminhos, não dão trabalho, estão ali. E muitas vezes você chega lá e trata a irmã igual a empregada. Estamos aqui. Opa, Jesus, me livrei. Aí vem aqui, e está aqui assistindo o culto. E tem gente lá ralando. Você pensa nisso? Você só diz que cantor, que mensagem maravilhosa. Mas eu queria ver se não tivesse alguém para ligar o som. Não sei nem como ligar aquela mesa ali. Eu não chego aqui para abrir. A gente chega aqui de noite hoje, irmão, vai ter uma janta. Já tem gente que comprou um ingrediente. Tem gente que vai trabalhar. Tem empresário, gente que às vezes serve, está ali servindo a mesa, fazendo churrasco, servindo. Só que a gente não vê o que é básico, a gente não vê o que é fundamental. Um atleta, jogador de futebol, por exemplo, ele está preocupado
preocupado com a coxa, irmão. Está preocupado com os músculos da coxa, está tudo bem, se está preparado. Ele não vai no cardiologista. Hoje, grandes clubes vão. Mas antigamente tinha nada. O cara está preocupado com isso aqui. O que é mais importante? É a coxa ou o coração? Coração, mas ele não liga para o básico, ele não liga para o fundamental. Está no campo, de repente, morreu. Essa cena é comum. Era comum, né? Por que não liga? A modelo está preocupado com a silhueta. Está preocupado com o cabelo. Está preocupado, né, em manter as medidas. Aí não se alimenta direito. Anorexia. Problemas na saúde. O pregador, cantor, cantora, vocal. Vou contratar a Estela para cuidar da minha garganta. Minha garganta tem que estar boa, tem que estar, isso é importante. Só que termina o culto 10 da noite, ele vai para a churrascaria. Come pizza até dizer chega e o colesterol lá em cima. Ou seja, o que é mais importante? É a garganta ou o colesterol, gente? Veja, a gente se esquece do básico. A gente se esquece do que é fundamental. O cara, quando ele é criança, os pais são heróis. Os pais são heróis. A mãe é heroína. Na apresentação da escola, o auditório está igual aqui. Ó. A criança está se apresentando, ele não olha para ninguém. Ele não está cantando para a plateia. Ele está cantando para o pai. Ele está cantando para a mãe. Ele fica o tempo todo assim, cantando, o gestozinho. Quando ele se volta assim, é a mãe, é o pai, é o herói dele. Ele está se apresentando para ela. Quando ele vai, à medida que ele vai crescendo, ele vai estudando, claro, o amor do filho é o amor da dependência. É o quanto depende, tá bom? À medida que ele vai ficando independente, ele vai ficando menos apegado. Mas ele agradece. Eu quero agradecer ao meu pai, quero agradecer a minha mãe. Mãe, obrigado por estudo, obrigado. E ele vai crescendo, ele vira adulto. Quando vira adulto, vai para o mercado de trabalho, não tem tempo para a mãe, não tem tempo para o pai, não tem tempo para quem trocou a fraldinha, não tem tempo para quem se matou num trabalho braçal e não teve tempo de estudar para que ele tivesse condição de estudar em boas escolas e entrar numa faculdade, e o sustentou durante toda a faculdade, trabalhando de sol a sol para dar aquilo para ele. Ele não tem tempo para aquela mulher que abriu mão de trabalhar, que abriu mão da sua carreira para ficar em casa cuidando dele e dos irmãos. Não é porque ela seja burra, não é porque ela não queria estudar, é porque ela priorizou servir a família, serviu aquele garoto. Só que esse cara se forma, se torna um profissional bacana, uma coisa legal, aí vai fazer um doutorado, vai fazer um MBA. No agradecimento, sabe quem ele agradece? Agradece aos professores, agradece aos mestres, agradece, sei lá, mas dificilmente ele diz assim, eu quero agradecer essa senhora aqui de cabelo branco. Eu quero agradecer esse cara aqui que trabalhou como pedreiro, trabalhou como padeiro, trabalhou como, sei lá, qualquer coisa, dirigindo um ônibus, para que eu, né, minha mãe... Não. E quando ele não tem tempo, o que é que ele faz? Não, vou abandonar vocês não, coloca no asilo. Por que a gente faz isso, pastor? Essa ingratidão. Porque a gente se esquece de quem estava lá na base, de quem estava lá no fundamento, de quem era a dona da casa. Quantos maridos começam com a esposa? O cara começa com a esposa está lá ralando com ele, ao lado. Abre uma portinha assim, ó. Abre uma portinha. Um negócio. E os dois começam, ela está trabalhando. Aí muda daquele lugar, vai para um lugar um pouco maior. E ela está ralando, trabalhando, contabilidade, no balcão, na venda, contrata um ajudante. E eles estão trabalhando, está lá. Daqui a pouco ela está grávida. Aí ela sai um pouco do trabalho, daqui a pouco ela tem outro filho. Sabe o que acontece? Ela tem que sair de cena para servir de base. Então ela fica em casa, cuidando dos filhos quando tem febre, ajudando os filhos no dever de casa, fazendo café para ele quando ele vai trabalhar, se ele trabalha perto, fazendo um almoço para ele vir em casa, cuidando da roupa dele, não perturba ele quando os filhos levar para a escola, quando tem algum problema. Ela cuida dele. Depois de 20 anos, ele virou um grande empresário. E ela só uma dona de casa. Sabe o que ele faz? Olha, eu cresci, eu estudei, prosperei. Você parou no tempo. Deixa ela e troca por uma outra. Eu não amo mais, pastor. Eu amo... Normalmente o novo amor é o mais jovem, né? Não sei por quê. Mas troca. Por quê? Pastor, por quê? Porque a gente não valoriza quem está na base. No livro eu conto a história do como é que é? Pampa.
Qual o nome? Pamper. Não é Pamper, não. Pamper é fralda. É Champlin. Não é Champlin, não estou lembrando do... Oi? Plumber foi um piloto. Plumber foi um piloto americano, ou talvez esteja vivo, americano durante a Batalha do Vietnã, a Guerra do Vietnã. Um dia, Plumber foi abatido em pleno voo. Pulou de paraquedas, caiu no campo vietnamita, se tornou prisioneiro vietnamita. E durante alguns anos, Plumber sobreviveu dentro de um campo de guerra ali, de prisioneiros vietnamitas, americanos ali. Quando a guerra termina, Plumber é libertado, volta para os Estados Unidos e passa a dar palestras. Plumber passa a dar palestras. Um dia, Plumber está no restaurante, né? Ele era relativamente conhecido, porque emocionava as pessoas, né? Todo mundo, como é que o cara sobreviveu a 4, 5 anos num campo de guerra, prisioneiro no Vietnã? Muitos amigos morreram, não suportaram a pressão psicológica. E ele venceu aquilo. Então ele dava palestra sobre isso. Ele está no restaurante e para alguém perto dele. O senhor não é o senhor Plumber? Ela, sou eu sim. Você assistiu minhas palestras e tal? Ele, não. De onde você me conhece? Ele falou, eu era o marinheiro que dobrava o seu paraquedas. E pelo jeito funcionou, né? Porque o senhor está vivo, eu sei da história. Ele falou assim, a comida engasgou, ele falou que ficou extremamente emocionado. Porque ele era um piloto jovem, americano, extremamente orgulhoso. Falou que ele nunca olhou para aquele marinheiro. Ele nunca deu bom dia para ele. E simplesmente subia no avião dele. E ele voltou para o hotel e ele não conseguia dormir aquela noite. Falei, aquele cara dobrou o meu paraquedas. Eu estou vivo porque ele dobrou meu paraquedas. Aí Plumber diz que desde aquele dia, quando ele vai começar as suas palestras, ele pergunta ao seu auditório, você já agradeceu hoje a quem dobra o seu paraquedas? Todos os dias? Você já agradeceu a quem dobra o teu paraquedas? São Martas. Martas que estão nos bastidores. Marta é dona da casa. Quando Jesus diz assim, Maria escolheu a boa parte. Escute o que eu vou falar e eu estou encerrando. As pessoas pensam, então Marta escolheu a parte errada. Marta escolheu a parte errada porque ela tinha que estar ali adorando. O texto está falando de adoração, não esquece isso. Está fazendo muitas coisas, são muitos pratos que ela está fazendo. Não deveria fazer tanto, não precisaria, bastava um prato só. Ela quer agradar tanto Jesus, está fazendo várias coisas. Mas Jesus diz assim, Maria escolheu a boa parte. Sabe qual é o antônimo de boa parte? É parte ruim. O antônimo de boa parte é boca pobre, como se fala na vida militar. O antônimo, se Maria escolheu a parte melhor, Marta escolheu a parte pior. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Se todo mundo escolher a parte melhor, quem vai fazer a parte pior? Alguém tem que fazer. Se todo mundo quiser servir no altar, eu só quero servir se for aqui no altar, quem vai ficar com nossas crianças lá? Sem aplauso, sem holofote, sem ninguém ver. Entra o culto, você nem assiste o culto. Quem vai ficar no estacionamento cuidando dos teus carros? Dos vossos carros? Quem vai ficar? Quem terça-feira vai ficar dentro de uma sala dando aula para novos convertidos? Quem vai ficar dentro de uma sala operando a mídia? Quem vai ficar trabalhando, conectado ali com o som? Quem vai limpar os banheiros? Quem vai ficar servir na cafeteria? Escute, eu só quero se for o altar. Alguém tem que fazer a parte pior. É o caso dos diáconos. Os obreiros falam assim, nós vamos ser uma igreja de Maria. Todo mundo vai ficar orando, lendo a Bíblia, jejuando. Uma igreja de Maria, todo mundo aos pés de Cristo. Começou a ter os problemas. Dificuldade com as mesas. Falou, vamos consagrar 7 Martas. Precisa, a igreja precisa. A igreja precisa, necessita. Irmão, se todo mundo quiser ser missionário, qual é o seu chamado? Eu sinto que eu tenho um chamado para ser missionário no Texas. Sem alusão aos presentes. Com alusão aos presentes. Eu sinto que eu tenho um chamado para onde? Eu me vejo em Paris, pastor. Fui chamado para Londres. Eu sou missionário. Eu sinto que meu chamado é para Nova York. Eu vou ser missionário em Nova York. E quem vai evangelizar a África, irmão?
quem vai evangelizar o Vale do Jequitinhonha? Todo mundo quer ser pastor nas grandes cidades, quem vai ser pastor nos interiores? Quem vai ser pastor nos bairros pobres lá do Chile? Frio de menos 15 graus. Quem vai pelos becos e valados? Quem vai evangelizar os menos favorecidos, afortunados? Alguém tem que fazer a parte difícil. Alguém tem que dedicar a servir sem ser visto. Alguém tem que estar na cozinha. Alguém tem que estar nos bastidores. Eu vou dizer para você, eu estou encerrando. Pergunte a qualquer pastor se ele quer ter ao seu lado pessoas que têm excelentes ideias, pessoas que pensam com profundidade sobre as coisas, ou se ele quer ter pessoas que arregaçam as mangas e trabalham. Ele vai dizer, eu quero gente que trabalha. A igreja precisa de menos engenheiros e de mais operários. A igreja precisa de menos manda-chuvas e de mais agricultores. A igreja precisa de menos pessoas que queiram altos cargos e de mais servos que arregassem as mangas e digam, vamos fazer. A igreja precisa de menos títulos, de menos pensadores teóricos. A igreja precisa de gente como Marta, que queira servir e queira ser útil. É isso. Se você é uma pessoa que fica ansiosa pelas coisas de Deus, se você é uma pessoa que fica ansiosa para querer oferecer o melhor para Jesus, escute, Deus nunca quis que você fosse como Maria. Seja como você é. Porque a Bíblia diz, Jesus amava Marta. Coloca esse texto para mim, por favor. De João. Coloca o texto para mim de João. Deixa eu ver. Jesus, olha o que a Bíblia diz. João 11:5. João 11:5. As pessoas, você tem que ser igual a Maria, você tem que ser igual... Não, você não tem que ser igual a Maria. Olha o que a Bíblia diz. João 11:5. Coloca aí para mim, por favor. Jesus amava Marta. Maria, o nome dela nem é citado. E Lázaro, mesmo sendo homem, vem por último. Jesus amava Marta. Diga, Jesus ama as Martas. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe você.